Seja muito bem-vindo ao Floresci Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e eu sou a Morgana. E eu sou a Raíza e hoje a gente quer convidar vocês a conhecer um pouquinho do nosso podcast. Hoje a gente tá aqui pra contar como tudo começou. E aí, Raíza, fala pra gente como começou tudo isso. Vamos contar um pouquinho da nossa história, por que a gente tá aqui, qual é o nosso propósito, nosso objetivo de estarmos aqui com esse programa lindo. Então, o Floresci Podcast surgiu primeiro no coração do Senhor, né? Sim. E logo depois um pouquinho no seu e um pouquinho no meu, porque foi assim, ele começou como uma semente no seu coração, depois ele veio no meu, separadas, e depois juntas nós entendemos qual era de verdade o propósito. E hoje o Floresci Podcast tá aqui pra contar testemunhos, pra alcançar vidas, pra edificar vidas e pra onde o Senhor quiser nos soprar, né? É verdade. Conta um pouquinho, amiga, como é que foi com você o processo? Eu amo podcast, né? E eu sempre assisto muito. E teve um dia que do nada eu tava orando com o Senhor e eu falei: caramba, Senhor, podcast é legal. Aí surgiu essa semente no meu coração. E aí, nesse mesmo dia, uma amiga, Bruna, ela virou pra mim e falou assim: a gente tava conversando e tudo mais. E ela virou pra mim e falou assim: Morgana, você poderia ter um podcast. No mesmo dia que eu orei sobre isso. E aí, aquela semente ficou no meu coração. Aí eu pensei: Senhor, como assim? Do nada, surgiu o mesmo assunto 2 vezes. E aí foi quando essa semente ficou no meu coração. E 2 meses depois, mais ou menos, né, que foi quando a gente estava conversando, que a gente estava falando sobre testemunhos, o quanto o testemunho nos encoraja, o quanto que o testemunho edifica as nossas vidas e o quanto que a gente conhece pessoas, né, que tá no nosso convívio, que tem testemunhos maravilhosos e que a gente queria que o mundo inteiro ouvisse aquilo. E foi quando nesse dia a gente estava compartilhando, né, sobre isso, e aí o Senhor plantou uma sementinha no teu coração, né? Então, comigo foi mais ou menos a mesma coisa. Em algum momento de oração, que eu não vou lembrar o que eu estava falando com o Senhor, eu não sei. Do nada veio o podcast no meu coração. Falei, caraca, eu tô maluca mesmo, né? Eu achando que o Senhor tá falando sobre podcast. Só que a gente se limita muito, né? Porque a gente fica, não, Senhor é muito das antigas. Não, gente, ele é do presente, ele é do futuro. E é isso. Quando ele plantou essa semente no meu coração, foi justamente isso. Que não era só sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. Eu fiquei pensando naquilo sem acreditar. E aí, tempos depois, eu e a Morgana, a gente, infelizmente, mora em cidades diferentes hoje em dia, né, amiga? É. E aí, se ligou em algum momento e a gente conversando, eu fui e falei pra ela, amiga, aproveitar que a gente tá falando sobre coisas loucas, que a gente tá falando sobre algumas coisas muito loucas, que só o Senhor faz. Sim. Aí eu falei pra ela, o Senhor plantou uma semente aqui no meu coração estranha, falou comigo sobre podcast. Aí ela, o quê? Aí eu, quê? O que eu falei demais? Aí ela falou, ele falou comigo isso há uns 2 meses atrás, amiga. E aí foi, assim, um dia muito especial, porque a gente ficou muito chocada que o Senhor tinha isso pra fazer nas nossas Sim. vidas. E foi um período, assim, muito de aprendizado mesmo, porque no mesmo período que o Senhor estava falando comigo isso sobre podcast, uma pessoa que eu gosto demais também, uma cantora que eu gosto demais, lançou um podcast pra falar sobre a vida dela e eu fiquei viciada. Eu simplesmente já vi todos os episódios, eu adoro. E aí, beleza, fui pro meu culto, acho que foi um dia depois, ou no mesmo dia. E aí, o meu pastor pregou sobre isso, sobre as redes sociais. Falei, não, não é possível. Ele falou o seguinte, que a gente perde muito tempo nas redes sociais. E que Muito. por que a gente não tá perdendo tempo com coisas que edificam a nossa vida? Por que a gente não perde tempo escutando um podcast com a palavra do Senhor, com testemunhos? Eu fiquei, não é possível que o Senhor tá fazendo isso, não. E nesse período do dia desse culto, eu nem contei pra Morgana, porque a Morgana já tem muitos projetos associados a ela. Eu falei, gente, eu não vou ficar assustando a Morgana, que o Senhor tá me entregando tanta coisa assim. E nisso o Senhor, ó, me entregando, ele falou muitas coisas. E quando a gente parava pra conversar, era muito engraçado, porque o que ela falava com o Senhor respondia a mim. Ela perguntava qual era o propósito, e o Senhor já tinha me respondido, ela perguntava. Eu não vou conseguir. E o Senhor já tinha falado comigo que ela realmente não ia conseguir sozinha, que ela precisava de mim. Eu fiquei, não é possível. E aí estamos aqui, né? E já que esse podcast é sobre testemunhos, amiga, conta um pouquinho pra gente sobre a sua vida. Ai, muito bom, gente, ver o quanto que Deus, né, ele é muito pontual na nossa vida, né? E falando de mim, foi onde eu vejo o quanto que o Senhor foi pontual em tudo.
Né, eu até tenho esse costume de falar, né, que eu sou da igreja desde 2015, mas na verdade que eu sou crente de verdade é desde janeiro de 2023, que foi onde começou, mais a minha caminhada mesmo com o Senhor. Foi quando eu passei por um processo de demissão que foi muito difícil, mas eu percebo que desde então, desde quando eu estava na minha profissão, né, eu sou farmacêutica de formação, e eu falo que eu sou empreendedora por propósito, né. E quando eu estava na empresa, lá eu conheci uma amiga, e que ela já me entregava isso, ela falava assim: "Morganinha, você não vai ficar aqui muito tempo nessa empresa. Deus me mostrava você com uma outra roupa de trabalho. Deus me mostrava, que Deus tem algo diferente pra você, mas não é com jaleco". Eu ficava: "Gente, mas não é possível", né, eu nunca esperava, né, eu nunca partiria de mim, na verdade, sair da empresa que eu amava. E aí foi quando um dia, mais ou menos uns 6 meses depois que essa minha amiga me entregou isso, né, a gente começava a orar, a gente orava quase todo o plantão, né, juntas. E essa amiga me entregou isso, acho que foi uns 6 meses depois, foi quando foi 3 de janeiro de 2023, que foi quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido demitida, e eu perguntei: "Ué, mas por que que eu fui demitida?", tipo, né, eu queria uma justificativa, né. E falou: "Ah, foi ordens da empresa, então tá tudo bem", né, foi ordens da empresa, então foi difícil de aceitar aquilo ali, foi difícil, entender que na verdade eu não sabia, na verdade, que ali seria o meu último dia de trabalho como farmacêutica, né, que o Senhor estava fechando um ciclo da minha vida, né. Porque eu acho que se eu soubesse eu teria chorado mais. Eu acho que eu teria chorado mais. E foi quando Deus me levou pra dentro de casa, eu precisei olhar pra dentro da minha casa, fazer um caminho de volta. E aí foi onde Deus começou a trabalhar de uma maneira muito intencional, né, no meu coração, na minha vida. Foi onde eu consegui ser mais assídua na igreja, foi onde eu consegui ter mais presença na minha igreja, né, porque trabalhando de plantão era praticamente eu só ia 2 dias na igreja, né, durante um mês. Então eu não tinha aquela frequência, e eu ficava tão feliz de conseguir ir pra EBD todo domingo. Gente, e eu fico pensando, né, são coisas tão pequenas que a gente não valoriza. E eu não tinha isso por longos anos, eu nunca tive isso, né. E quando eu me vi ali, poxa, tendo que ir todo domingo pra EBD, como que eu amava aquilo. Era algo tão pequeno, né, para as pessoas, mas para mim era algo que significava muito, porque eu não conseguia pertencer, né, de fato à minha igreja. Então foi quando o Senhor me levou para dentro de casa, foi quando ele fez nesse período ele me fez ressignificar muitas coisas, né, valorizar muitas coisas também. E nesse tempo, de farmacêutica eu fui para secretária, eu fui secretária, de uma psicóloga, né, da Kellen. E na verdade não foi só um serviço de secretária, ali Deus estava moldando a Morgana, foi um tempo de aprendizado que eu fiquei mais ou menos, eu acho que um ano, acho que foi mais ou menos um ano que eu fiquei com ela, que nesse período Deus me deu a minha empresa, né, a Terra Fértil, que eu não esperava também, era algo que eu não fazia ideia que Deus poderia fazer, me tirar da farmácia para ir para o mundo do empreendedorismo, né. Tô aprendendo dia após dia, porque é desafiador, né, é muito desafiador. Então, mas eu tenho entendido que esse é o propósito do Senhor. Ele teve propósito de me tirar da profissão, né, e é uma coisa que eu sempre falo, o meu chamado é muito o chamado de Pedro, que ele era um pescador de peixes, né, e quando Jesus encontrou ele, ele virou um pescador de homens. E é a mesma coisa comigo, eu levava cura através da farmácia, da medicação. Hoje eu levo cura através da palavra de Deus. E hoje tem propósito, hoje eu vejo isso, assim, como algo tão precioso, eu me sinto honrada, porque o Senhor eh, ele nos chamou pra isso mesmo, pra pregar o evangelho. E eu falo que a minha papelaria, intencionalmente eu prego a palavra de Deus.
Porque sempre tem um caderno com uma palavra profética, com um versículo, sempre tem, uma agenda, né. Todos os meus produtos eu faço intencionalmente para pregar a palavra de Deus. Porque eu entendo que aonde eu não posso chegar, os meus produtos chegam. E eu quero que eles carregam essa palavra, né, que é a palavra de Deus. Que lindo, amiga. E eu sou muito abençoada com a sua nova Morganinha, com o seu novo jeito de ser. Eu amo sua Sim. papelaria, eu amo o que você carrega. E que bom, né, que o Senhor te escolheu pra isso, porque você é perfeita pra isso, perfeita pra esse tempo. Sim, eu vejo isso. E é muito legal, porque as pessoas que me conhecem há anos, elas falam assim: "Morgana, tu nasceu pra isso. Tu nasceu pra fazer caderno, agenda", são tantos, detalhezinhos, né, esse trabalho manual eu sempre amei. Então é como eu visse a graça realmente de Deus, sabe, sobre a minha vida, porque eu vejo que realmente, eu me considerava muito boa naquilo que eu fazia, porque eu nunca fiz para o meu chefe, eu nunca fiz para os meus colegas de profissão. Eu sempre tive, mesmo não não sendo tão pertencente assim, ao reino, né, tão me sentindo filha de Deus, né, porque hoje eu sou eu carrego essa bandeira que eu sou filha de Deus. Mesmo não tendo essa percepção, tendo essa vivência com Deus, eu sempre carreguei isso no meu coração, de fazer as coisas, tudo que eu faço é para o Senhor, então eu faço de coração. Então, nunca foi pra tentar ser melhor do que ninguém, tentar ser o melhor plantão, nunca foi sobre isso, mas foi sobre fazer para o Senhor. Até porque, né, às vezes eu fazia coisas ali que ninguém sabia que eu fazia, e tá tudo bem, porque era para o Senhor mesmo. Então eu sempre tive essa percepção. Então, como farmacêutica, eu sempre dei o meu melhor, sempre fui a melhor, e por que não hoje, né? Com a empresa que o Senhor me deu. Então, quem conhece os meus produtos sabe que tem um toque especial do céu, e eu faço muita questão de levar isso para as pessoas, né. Eu gosto muito de orar, de interceder por aquilo que o Senhor, as pessoas que o Senhor me entrega como cliente, que eu falo que não são só clientes, o Senhor me dá propósito em todos eles, né. Eu amo ser essa terra fértil que o Senhor tem me feito dia após dia. Mas agora, Raíza, me fala de você. Como é que você começou essa caminhada com Deus? Fala pra mim como é que foi. Fala pro pessoal aí que tá te assistindo. É. Comigo foi um pouco mais demorado, vamos dizer assim. Mas pra te contar como que eu conheci Jesus, eu vou precisar te contar um pouquinho da minha história antes. Eh, Meu sonho de vida sempre foi ser mãe. E assim, eu vejo o cuidado do Senhor na minha vida desde criança. Apesar de ter conhecido ele bem tarde, né, entre aspas, ele sempre foi muito cuidadoso comigo, ele sempre me guardou de uma forma diferente. E aí, meu sonho sempre foi ser mãe, e casei com 24 anos? Enfim, não lembro, casei, planejei ter um filho e a gente teve filho. E teve um filho, assim, na fase mais, tranquila, a gente queria muito assumir esse papel de pais, tanto eu quanto meu esposo, apesar de ter sido um trabalho antes de convencimento. Quando a gente de fato decidiu ter o Bernardo, a gente realmente estava pronto para aquilo. E assim, hoje eu vejo que já era um propósito do Senhor eu ter o Bernardo. E aí eu engravidei com 27 anos e foi uma gravidez muito difícil, muito difícil. Quando eu engravidei, o meu sintoma de gravidez já foi o Senhor falando comigo. Um belo dia eu estava na cama, no meu quarto, na cama sozinha. Eu olhei pra porta do meu quarto, a porta abriu, vi um Jesus. Me emociono de falar disso, porque foi muito lindo. Eh, de mãos dadas com uma criança linda, loura, dos cabelos enroladinhos. Quando eu olhei a criança, eu achei até que fosse uma menina, porque pra quem conhece, meu filho tinha um cabelo muito enroladinho, grande, lourinho. E era exatamente aquela criança que eu via com Jesus entrando na porta do meu quarto. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: "Meu Deus". Liguei pro Bruno na hora: "Amor, tô grávida. Traz o teste de gravidez". E estava realmente grávida. E aí minha gravidez foi muito difícil, eu tive descolamento logo no início da gravidez. E o descolamento no início da gravidez é muito complicado, porque
o feto ainda é muito pequenininho, o embrião ainda é muito pequenininho, a facilidade de você perder uma gestação nesse período, tendo descolamento, é muito grande, né. Porque se é uma Uhum. coisa muito pequena, houve um descolamento ali, a facilidade da criança sair é muito fácil, mas o Senhor já estava cuidando, porque foi Uhum. Ele que me entregou, né, lá na porta do Sim. meu quarto. E aí, logo nas primeiras semanas teve esse descolamento, com 6 semanas pra ser mais exata, e eu afastei do trabalho. E aí, quando eu afastei do trabalho, eu me senti tão tranquila, falei assim: "É isso, não é tempo mais de estar lá, eu preciso agora cuidar desse ser que está aqui dentro de mim". E durante a gravidez, muitas coisas. Tive, hipertensão gestacional, quase tive pré-eclâmpsia, passei muito mal, foi uma gestação bem difícil. O Bernardo, quando ele tinha 24 semanas, não, 34 semanas, ele estava pequeno para a idade gestacional, o que significa que ele não tá recebendo nutriente suficiente, né. Eu Uhum. tive também na gravidez covid na época, que era muito complicado pra época, porque não sabia o que podia causar pra criança. E aí, com 34 semanas, ele teve esse a gente descobriu que ele estava muito pequeno para a idade gestacional e começou uma luta muito grande de fazer ele ganhar peso, porque uma criança que nasce abaixo dos 2 quilos, ela fica na UTI neonatal, não tem discussão, ela vai pra UTI neonatal. Você pode ser técnica de enfermagem, assim como eu sou, tu pode ser médica, tu pode ser enfermeira, você pode ser farmacêutica, não importa. Uhum. É pela vida da criança, não é o que a gente sabe, não é o que a gente carrega. E aí, meu filho estava muito abaixo. Com 36, ele tinha que nascer com 37 semanas por conta da hipertensão gestacional, da probabilidade de eu ter pré-eclâmpsia, ele tinha que nascer com 37 semanas. Com 36, ele estava com 1,5 kg ainda. Nossa. Eu falei: "Meu Deus, eu vou perder meu filho vai pra UTI, eu vou perder ele". Eu tinha certeza que eu ia perder meu filho, mas uma certeza minha, né, que não era do Senhor. E aí, com uma semana, eu fazia ultra de 2 em 2 dias, pra gente acompanhar isso, pra ver se ele estava em sofrimento fetal ou não. Última ultra antes dele nascer, ele tinha ganhado 1 quilo. Ele estava com 2,5 kg. Eu falei: "Meu Deus, isso não é a mão de", pra Caramba. uma criança que não ganhava peso. Sim. Uma criança que não ganhava 70 gramas na semana, ele ganhou 1 quilo em 2, 3 dias. Se Nossa. isso não é a mão do Senhor, se isso não é um Eu não milagre, sei. eu não sei. E aí meu filho, pra honra e glória do Senhor, nasceu muito saudável, com 2,585 kg. Então assim, não tenho o que falar. Meu filho nasceu lindo, perfeito, é uma criança muito abençoada. Então o Senhor já se mostrava ali. Sim. E diante de toda essa situação, eu tive depressão pós-parto. Tá. E eu sem acreditar, porque era meu sonho, eu estava realizando meu sonho, eu vi um milagre dentro do meu ventre. Como que eu podia me dar esse direito de ter depressão pós-parto? Mas eu não descobri a depressão pós-parto nesse momento. Eu estava depressiva sem saber, voltei ao trabalho, me entreguei ao trabalho como sempre fiz, sempre fui uma excelente profissional também. Mas infelizmente eu trabalhava num ambiente um pouco tóxico. Uhum. Não pela empresa, mas pelas pessoas que estavam ali, pelo estilo de trabalho que eu fazia. Sim. Pra quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem e eu trabalhava num ambiente mais difícil de lidar. Eu não trabalhava, em hospital, eu não trabalhava em emergência. Você, visualmente olhando, é um trabalho muito tranquilo, né. Pra uma Uhum. técnica de enfermagem, que teria que estar lá no hospital trabalhando, ralando pra caramba, salvando vidas, eu não fazia isso, era diferente meu trabalho. Mas eu não estava feliz, não estava feliz. E já era depressão pós-parto. E isso eu fiquei durante 1 ano e pouco, depois que eu tive o Bernardo ainda trabalhando e naquela, eu não ficava feliz, eu estava no trabalho e estava preocupada em casa, eu estava no trabalho e a minha cabeça estava em casa. Eu já não me entregava mais tanto ao trabalho como eu gostaria, porque a minha cabeça estava totalmente em casa, com o meu filho. E aí teve um dia que os sintomas começaram a aparecer. Eu passei todo esse tempo com depressão pós-parto sem saber. E os sintomas começaram a aparecer de uma forma diferente, agora ligada ao trabalho. Eu adoeci de verdade. Eram dias muito difíceis, que eu chegava no trabalho e eu só sabia chorar. Até que um dia eu acordei 4 horas da manhã pra ir pra trabalhar, que era o horário que eu acordava. Tomei banho, já passando mal. Sentei no sofá da minha casa pra colocar o sapato e tudo mais e travei. Eu não conseguia me mexer. E você ouvindo isso pode parecer estranho, mas isso acontece. Eu Uhum. simplesmente travei. O meu marido me olhou, ele falou: "Raíza, você não vai trabalhar hoje", porque eu estava
parada. Eu só saía som da minha boca às vezes. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. As lágrimas só desciam, desciam. E aí quando ele falou assim: "Raíza, tá tudo bem. Você não vai trabalhar mais. Se é isso que tá acontecendo com você, você não precisa passar por isso". E aí demorou um tempo até eu conseguir me mexer, sair dali, conseguir ligar pra empresa falando que eu não ia. No mesmo dia eu consegui uma consulta com um psiquiatra e descobri que eu estava com síndrome de burnout. Porém, eu precisava fazer todo um tratamento de terapia pra gente descobrir se era realmente síndrome de burnout, porque a síndrome de burnout é meio difícil de você diagnosticar. Como o meu, por exemplo, não era só a síndrome de burnout, tinha todo o histórico Uhum. anterior, que foi onde eu descobri que era uma depressão pós-parto, onde eu descobri que também tinha crise de ansiedade generalizada. E aí, enfim, aí começou todo o meu processo, com medicação, com terapia. E foi um período muito difícil, porque meu filho era muito pequenininho, ele não tinha nem 2 anos ainda. Eu nessa de fazer trabalhos manuais, as lembrancinhas do Bernardo, a minha psicóloga falou assim: "Raíza, você já pensou em largar a enfermagem de verdade e se profissionalizar nisso?". Realmente as lembrancinhas ficavam muito lindas, modéstia à parte. E eu falei assim: "Não", na minha cabeça na hora, "sim". É o que eu quero, é que a minha alma anseia. Porque na verdade, eu sempre fiz lembrancinha pra todos os meus afilhados, pra tudo, todos os momentos. Eu que era responsável das lembrancinhas de sempre. Aham. Quando ela falou isso, eu falei: "Não", mas acendeu aquele negócio no meu coração. Eu simplesmente comprei, sei lá, 3 cursos de lembrancinha, que eu nem sabia que existia. Quando eu fui pesquisar na internet vários cursos, eu me inscrevi em vários, comecei a fazer. 2 meses depois eu já estava com uma impressora profissional em casa, a minha Silhouette, pra quem não conhece, é uma máquina de corte, em casa e comecei a fazer lembrancinha. Foi assim que eu saí da empresa. Não literalmente assim, fiquei fazendo terapia durante muito tempo ainda, e resolver eu pedir demissão, porque eu tinha percebido que eu não seria demitida, né, porque eu era uma excelente profissional. Eu era uma das poucas pessoas antigas que estava na empresa ainda. Então, quando você é antigo numa empresa, tem aquela sobrecarga em cima de você. Você consegue passar para as pessoas o que a empresa espera de um funcionário, sabe assim? O Sim. que espera de você como funcionária, de você como pessoa. Eu era mais ou menos essa pessoa. As pessoas chegavam lá, eu treinava as pessoas passavam por um treinamento, mas sempre tinha eu ali para depois desse primeiro treinamento, para mostrar de fato como era o dia a dia. Não só eu, claro, né? Não sou única, tinha várias pessoas assim, mas eu também era uma dessas. Então, a empresa contava comigo. E aí eu percebi que eu precisava partir de mim. Muita coisa precisa partir de mim, na verdade. Uhum. E aí eu pedi demissão e quando eu pedi demissão, foi como se eu literalmente estava tirando aquela Tirou um vestes, peso, né. e eu falei: "É isso, Uhum. Senhor, é isso". E aí, assim, hoje eu ainda trabalho com isso, mas nesse período teve muitas coisas. Hoje eu sou papeleira, faço lembrancinhas. Hoje eu aprendi a trabalhar com propósito, graças a você, amiga. Ah, linda. E hoje eu também sou doula. Ainda não exerço Hum. essa função profissionalmente, mas nos bastidores com as amigas eu tô sempre sendo doula. Minhas amigas Sim. grávidas sempre têm a mim: "Amiga, me ajuda isso, isso e Eu já tô isso". nessa fila aí já, hein. Chá de bênçãos, a Raíza que vai É fazer, isso. porque eu de verdade entendi que o meu maior propósito é ser mãe. Sim. É o que eu exerço com maior excelência. E eu falo isso hoje com muita tranquilidade, porque foi difícil pra mim aceitar isso. Uhum. Mas hoje eu tô muito em paz, que o Senhor me escolheu pra ser mãe. Me escolheu pra ser mãe e tá tudo maravilhoso, porque é muito bom ser mãe. Eu sei que eu sou uma mãe diferente da maioria, sabe? Mas eu entendi que é muito além disso, que é pra mim cuidar das futuras mães, por exemplo, como doula. Sim, e é muito legal, né, porque quando a gente entende que aquilo que a gente passou tem um propósito por trás daquilo ali, se torna mais leve. Eu sei que no início talvez não foi fácil você, nessa posição de ser mãe, né, você acabou de falar que não foi fácil, assim como eu também. No início, pra eu deixar de ser farmacêutica, como doeu. E aí quando eu aceitei, aí foi outra coisa. E quando a gente aceita, a gente consegue fluir, a gente consegue ter convicção daquilo que a gente tá fazendo, né, aquela certeza, isso é muito lindo. Eu acho que, na verdade, o mais difícil pra gente é a gente aceitar É, o que o Senhor tem pra gente, é, porque a gente não se acha merecedora. Eu, então, não me acho nem um é. pouco merecedora.
E aí, todo esse processo passando, eu já papeleira, conheci uma amiga maravilhosa, Quem será? que ela muito sabiamente foi me falando de Jesus, mas ela falava de um jeitinho muito dela, É. um jeitinho muito tranquilo, e ela me falou sobre um evento, que essa amiga é a Morgana e esse evento é o Jardim. E antes até de entrar nesse ponto, eu lembro do dia que a gente se conheceu. Teve um dia que eu estava indo até para o monte, eu estava indo orar, eu estava no meu carro como, ouvindo a música no alto som lá. E aí, do nada, eu vi um outdoor do beach tênis. E aí, ali na hora gente, eu comecei a chorar vendo o outdoor do beach tênis. E aí foi quando Deus falou no meu coração: "Liga pra fazer uma aula". Porque no outdoor tinha, não sei se você lembra, tinha lá, agende sua aula experimental. Marcelo Santos, beach tennis. E aí, na hora, meu coração queimou, eu comecei a chorar, eu falei: "É isso". Porque nesse período também do beach tennis, foi quando Deus falou no meu coração, que eu estava passando por esse processo, já tinha sido demitida já, né, foi mais ou menos em setembro, eu lembro, de Sim. 2023, já Foi. estava nesse meu período já, nesse meu processo com o Senhor. E aí, eu estava num processo, que o Senhor estava restaurando a minha família, a minha base, a minha origem, né, porque primeiro começa ali, né, e o Senhor ele estava me aproximando dos meus pais e tudo mais, e o meu padrasto ele ama tênis. E aí quando eu olhei aquele outdoor eu falei: "Gente, é isso, eu vou chamar ele pra fazer uma aula de beach tênis", veio isso muito forte no meu coração e eu comecei a chorar e é isso. E aí eu fui, falei com o Marcelo, né, que foi o nosso professor durante esse tempo. Falei com ele, marquei essa aula experimental. E aí foi quando: "Ih, tem um casal aqui também querendo e tudo mais", que você viu também no outdoor, não foi? Foi. O meu marido nesse período, a psicóloga sempre fala que a gente precisa fazer uma atividade física, né, porque tá muito É, interligado. que legal. E aí eu falava para o Bruno: "Mas eu não gosto de nada, só gosto de fazer vôlei", porque eu gosto muito de jogar vôlei. E Aham. ele: "Raíssa, você vai adorar beach tênis". Eu falei: "Bruno, isso é coisa de rico, não tem aqui na Sul". Até Nós que um fomos dia os pioneiros, fomos os até pioneiros. que um dia ele passando no mesmo outdoor, na Foi. hora ele me ligou: "Raíssa, olha isso aqui". Aí a gente ligou para o Marcelo beach tênis, e aí a gente agendou o nossa aula experimental. É. E aí ele falou assim: "Mas eu vou ver aqui, porque pra só não dar aula só pra vocês 2, espera aí, que eu vou marcar uma data pra um grupo". Foi, E aí aí no quando mesmo tempo eu apareci estava falando com vocês. foi quando eu apareci, eu marquei essa aula experimental. E meu padrasto amou, foi uma coisa assim, nossa, foi muito já foi muito lindo ali, Deus já estava conectando a nossa Ai, amizade. um OBS. Nesse dia da aula experimental era literalmente só nós 4. Eu, Morgana, o Sim. meu marido e o Ulisses. É. Foi muito legal e foi onde iniciou tudo. A gente começou e a Raíssa estava falando do jardim, foi nesse período que eu entrei para esse projeto, né, a mentoria semente, foi logo depois também de eu ter sido demitida, né, que a demissão foi um marco na minha vida, eu acho que existe uma Morgana antes da demissão e depois, né. Sim. Assim como aqui, existe uma Raíza técnica de enfermagem e uma Raíza depois de ser técnica de enfermagem. Exatamente. E assim, o beach tennis foi muito cura pra gente, né, Foi. amiga? A gente sempre fala isso, o beach tennis foi cura pra gente, onde a gente se conheceu. E eu lembro que nesse período eu já estava caminhando com Deus e eu tinha um certo tipo até de resistência com a Raíza, porque ela estava muito fora do meu mundo, Sim. né. E eu falando as coisas pra ela de Deus e tudo mais, e ela com uma sede de Jesus, e eu ali assim com aquela resistência: "Ai meu Deus, eu não vou falar não, porque ela não vai entender". E foi quando um dia, né, teve o jardim, acho que foi o terceiro jardim secreto. Sim. E detalhe, eu acho muito lindo porque a Raíza fazia muita coisa pra mim, ela me ajudava muito na papelaria, né. E também tem um outro detalhe, que quando Deus foi conectando a gente, ele colocou o Bruno Monteiro, né, pessoas que também já são dessa área, e o Marcelo também trabalha em gráfica. Então assim, foi algo muito lindo que Deus foi alinhando. E quando eu recebi a palavra de que, Deus tinha uma porta muito grande pra minha vida, eu não sabia que pra mim era na área da farmácia. Quando eu recebi essa palavra, eh
falaram assim pra mim: "Deus vai abrir as portas pra você". E eu sei que na área da papelaria, Deus não abriu as portas pra mim, ele escancarou todas as portas pra mim. Porque no beach tênis já tinham 3 pessoas de gráfica. Aí olha que loucura, de zero conhecimento, eu já tinha já um leque de oportunidades ali, sabe, de ajudas. E a Raíza foi uma pessoa que me ajudou super. E no jardim, eu pedi ajuda pra ela pra fazer aí umas lembrancinhas, né, que ela tem essa máquina de corte. E aí eu pedi pra ela fazer: "Ai, me ajuda aí e tudo mais", e ela sempre com muita vontade, assim, com muita alegria no coração. E eu nunca entendi aquilo, e eu nunca entendia. Né, ela sempre me ajudando, e foi até um certo dia, né, que eu te convidei. "Olha, a gente vai fazer um evento pra mulheres e tudo mais". E foi muito engraçado, porque eu lancei o convite pra ela e corri. Eu lancei e corri. E aí ela: me passa o link", eu: "Tá bom, eu vou passar". "Ai, gente, mas eu acho que não tem nada a ver com a Raíza, cara". E olha como é que a gente é, né. A A gente gente tem se os limita negócios muito. muito. E a gente precisa entender que é o Senhor que vai fazer É. o trabalho ali. Eu não era só pra plantar a semente no coração dela, né. Foi pra isso que Deus me chamou ali para o beach tennis, nos conectou ali. E foi quando ela insistia: "Me manda o link. Você não me mandou o link da inscrição". Eu: "Ai, meu Deus, tá bom, mandei". E aí foi quando eu Foi mandei. exatamente isso. Ela aceitou Jesus lá no jardim secreto, né, no E foi terceiro um jardim evento muito secreto. lindo, foi muito li eu já participei dos posteriores a isso, mas esse em si me tocou de uma forma muito Te marcou, diferenciada, né? me marcou É, demais. Acho que por tudo, né, porque ali sim. no beach tênis eu ainda estava no processo, então ali eu larguei medicação, eu parei de tomar medicação. Você veio de uma forma muito tranquila falando de Jesus pra mim, e não só você, a gente também se conectou com outra amiga, Vanessa, que É. também vinha do outro lado. Você vinha de um lado, ela vinha de um outro, eu ficava: "Meu Deus, é muita informação aqui pra mim". Mas foi muito lindo, foi muito precioso e foi muito pontual. Eu Muito. precisava disso. Eu não passei por tudo que eu passei à toa, só pra mim melhorar? Não, não era Não isso que o Senhor mesmo. tinha pra mim, É pra estar cara. aqui hoje no Floresci Podcast, contando esse testemunho lindo pra edificar muitas vidas. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu falei assim: "E agora?". Mas tinha você ali ainda, tinha a Vanessa ali ainda, enfim, foi um processo muito lindo. E foi assim Foi que eu muito conheci lindo. Jesus. É. Muito lindo, né, ver, assim, como a gente caminhou esse tempo todo, né, como a gente era ali no início do beach tênis e agora, E é né, muita engraçado porque, coisa. assim, eu encontrei Jesus, conheci Jesus e foi, na hora transformador pra mim. Pra muitas pessoas, Sim. assim como pra você, eu era crente muito tempo, mas virei crente de verdade É. de tal data pra cá. Pra mim não, foi muito instantâneo. Eu conheci Jesus e falei assim: "Eu não quero mais nada", porque me preencheu numa forma muito diferenciada. E aí, é óbvio, teve a mentoria que veio logo em seguida, e eu falei: é isso que eu quero". Mas eu olhando pra mim, você acredita que eu não vejo toda essa mudança que todo mundo fala? Porque, eu Nossa, falando isso, eu não tô falando isso por mim, mudou é o da que água eu para o vinho. escuto, é o que eu escuto. Porque, de verdade, as pessoas quando se encontram comigo ainda ficam impactadas, eu fico: "Gente, mas eu sou a mesma Raíza, como assim?". Só Mas que não, não! né. E é engraçado isso, porque pra mim eu sou a mesma Raíza, só que eu sou a Raíza agora que aceitou ser filha de Deus. É Então, isso. acho que isso aí que mudou e é isso aí que as pessoas conseguem ver através de mim, né. É. E você falou uma palavra muito importante, né, você aceitou, porque isso já estava disponível pra você, na verdade, tá disponível pra gente desde quando a gente nasceu, porque a gente é criatura de Deus, né. A gente é criatura e com o tempo a gente se torna filho, a gente aceita esse papel de filho, que não é algo que é fácil, né. Não é algo que é fácil se tornar filha. E conta pra gente, assim, um pouquinho também desse seu processo, Raíza, de se tornar filha pertencente ao Senhor. É porque, na verdade, quando eu conheci Jesus, eu não aceitei de cara que eu era filha. Eu aceitei tudo que vinha junto com Jesus, sabe. Que eu Aham. era perdoada, que eu era redimida, tudo isso eu aceitei. Mas ao mesmo tempo que o Senhor estava fazendo uma transformação muito grande na minha vida, o inferno estava muito revoltado que ele tinha me perdido. Uhum. Porque eu contei um pequeno corte da minha vida, tem muito mais por trás disso, que eu ainda não estou habilitada a falar. Mas assim, tem muita coisa, sabe? Então o Sim. inferno ele sabia onde pegar e ele pegou. Não foi fácil.
Mas eu tinha uma certeza da pessoa que eu tinha conhecido, de Jesus, eu tinha uma certeza tão grande do Espírito Santo trabalhando na minha vida, que por mais que eu me abalasse, eu tinha uma esperança de que tudo aquilo ia passar. Então, por mais que era muito difícil, tinha dias, gente, teve um dia que eu passei 24 horas chorando, por não acreditar no que estava acontecendo, Uhum. do inferno falando aqui no meu ouvido, e de Jesus aqui o tempo todo: "Calma filha, vai ficar tudo bem". Vem pro meu colinho. Eu lembro que nesse dia pontual, eu cheguei pra mentora Kellen e falei: "Eu não vou conseguir. Escolhe outra pessoa. Eu não quero fazer parte, eu não vou fazer parte do jardim, eu não posso". E ela, com muita sabedoria também, veio e me mostrava com outra ótica, que era a ótica verdadeira, né, que é a ótica verdadeira de Sim. Jesus. Mas mesmo assim foi muito difícil. Até o processo de aceitar ser filha de verdade, levou um tempo. Na verdade que eu aceitei ser filha, porque assim, a gente que cresce sem um pai, eu acho que você também entende um pouco sobre isso, a gente que Uhum. cresce sem um pai não, meu pai é vivo. Eu tenho um pai, só que ele não é presente na minha vida. Então, não é fácil você entender que você é filha, porque pra muita gente, Deus é pai, mas como assim pai? Porque eu não tive pai presente, então eu não sabia o que que era isso. Até o dia da última imersão Sementes, que eu fui preenchida de uma forma diferente. Eu já conhecia Jesus, já tinha tudo isso, mas como eu estava falando sobre identidade no imersão, eu literalmente recebi essa filiação de Deus. Eu fui tocada de uma forma, e é engraçado porque eu estava trabalhando no jardim, né, na imersão. Sim. Eu não imaginava que poderia transformar a minha vida, mas quando a gente fala dos sementes, do jardim, da imersão, a gente percebe que é muito primeiro na gente. E foi Muito. de verdade. Você acompanhou isso? É Sim. até engraçado falar isso pra você, porque você viu tudo isso que eu tô falando, mas foi muito transformador, porque literalmente chegou como se fosse uma identidade na minha mão, com a filiação, Deus, Sim. sabe? Uhum. Porque teve a imersão e não acabou na imersão. 3 dias depois eu ainda estava chorando aos prantos, sendo abraçada. E eu ficava: "Gente, esse amor não é possível, esse é um amor muito sobrenatural". Não dá pra ficar normal, né, diante Não da dá, cara. grandeza do E Senhor. assim, eu já tinha vivido vários processos antes, porque desde que eu conheci Jesus, eu não tive uma semana de "paz", entre aspas, né. Sempre teve muita batalha. O inferno e Deus ali muito próximo de mim, eu vendo muita guerra, sabe, espiritual. Não foi fácil até eu aceitar meu lugar de filha. E hoje ainda é difícil. Ontem mesmo passei por um processo de choro, de "Meu Deus, eu Sim. não mereço estar aqui". Mas o Senhor tá o tempo todo do meu lado falando: "Você é minha filha sim, você é minha filha, vai porque foi eu que te coloquei aí, vai porque sou eu que te apresentei o podcast, É. vai que esse projeto é meu". E eu fico: "Meu Deus, não é possível, eu sou tão pequenininha". Essa é a minha fala de sempre, eu sou tão É pequena. verdade. Ai, mas Deus é tão maravilhoso, né, que, assim, nos preenche de uma forma tão inigualável. Eu lembro de todo realmente, de todo esse seu processo. Eu falo pra Raíza que ela foi como aquele milagre do vinho, que transformou, né, o que Jesus transformou a água para o vinho, que foi nítido. Foi nítido, nítido, foi algo assim, foi sobrenatural e eu fico muito feliz. E até falar sobre isso, que às vezes a gente não tem noção o quanto que a gente pode abençoar uma outra vida. Olha, há 2 anos, exatamente 2 anos atrás, que a gente praticamente estava se conhecendo, que foi em setembro de 2023, né. Isso, é. Exatamente 2 anos atrás, eu jamais imaginaria estar aqui no Floresci Podcast com a Raíza. Foi só uma semente que eu plantei. E eu não sabia do coração dela, eu não sabia que no coração dela já estava preparado, ele já estava adubadinho pelo Senhor, porque é Ele que aduba a terra do nosso coração. Já estaria como uma terra fértil, pronto para receber uma semente. E aí, como que a gente deixa de abençoar as pessoas? Ah, por vergonha, porque eu tinha uma resistência, porque ela tinha uma vida muito diferente da minha, né. Então olha só a minha mentalidade. É claro que hoje o Senhor já através da sua vida, né, de tudo que a gente já passou juntas, né, hoje já não penso mais dessa forma, mas olha como, né, eu poderia ter deixado de semear, né, na vida dela e como é lindo, né, ver que realmente a palavra de Deus fala, a gente planta, a gente rega, mas o crescimento é do Senhor.
Então eu só fiz isso na sua vida, Raíza. Obrigada por me permitir ter semeado na sua vida, ter regado também com muitas palavras, né, a gente ali conversando todo às vezes a gente ia só pra conversar no beach tennis, perdão, Marcelo. A gente ia só pra conversar, mas era muito precioso esse tempo, foi um tempo necessário, E né. é engraçado porque eu sempre falo isso pra você, mas quando eu te ajudava, era uma ajuda que não era pra Morgana. Eu já É, entendi o propósito antes de eu antes entender. do propósito. Antes de Antes eu do entender a terra E fértil. antes do Senhor ter falado assim: "É propósito meu, continua ajudando ela", É. sabe. E falando em terra fértil, amiga, conta pra gente, por que o nome da sua empresa é Terra Fértil? Terra fértil foi um nome que nasceu no coração do Senhor, eu tenho muita paz em dizer isso, que foi a partir de uma experiência que eu tive com Ele. Quando finalizou a mentoria semente, porque ninguém supera o término dessa mentoria, porque são seis Semanas. encontros, 6 encontros, né, 6 semanas. E quando finalizou, a gente fez um culto de gratidão. E nesse culto, a gente fez uma amiga, secreta, com nomes de coisas da natureza: sol, semente, plantio, cultivo, terra. E aí a gente tirou aquele papelzinho, eu fui a terra. E aí, quando eu recebi aquele papel de terra, eu: "Caramba, terra, maneiro, né, terra e tudo mais". E aí, ao longo da semana, depois desse culto que a gente fez, cada uma foi uma coisa, e as meninas estavam todas contando testemunho sobre o nome que elas tiraram. "Não, porque tive essa experiência, que eu tirei o vaso, eu tive essa experiência, eu tirei o sol, eu tive essa experiência com Deus". E eu comecei a questionar o Senhor, eu falei assim: "Deus, eu sou a terra. Qual é o propósito de eu ser a terra? Por que que eu tirei a terra?". E aí foi quando eu comecei a perguntar para o Senhor: "Senhor, não tô entendendo por que que eu sou a terra, qual é o significado da terra, por que terra, por que terra?". A gente é uma filha, né, às vezes. Filhas pirracentas. E aí perguntei muito para o Senhor. Mas não demorou muito tempo não, acho que umas 2 semanas, assim, depois, eu tenho uma jardineira na janela da minha casa. Do nada, estava já uns meses sem plantinha, do nada começou a crescer tanta florzinha, até aquele dente de leão, florzinhas que assim, que coloridas, sabe. Nossa, foi muito sobrenatural. Aí foi quando eu comecei a olhar aquilo ali, eu: "Senhor, o que que é isso aqui? Do nada tá nascendo, eu não plantei". E o que eu fiquei mais impressionada, a diversidade de plantas, sabe, de diferença ali delas. Eu: "Gente, que coisa linda". Aí foi quando o Espírito Santo falou no meu coração: "Você é essa terra fértil. Você é essa terra fértil que mesmo, quando olham possam não dar nada, mas tem vida. Eu te faço florescer". Aonde eu te faço florescer aonde eu te plantar. Essa frase, assim, foi algo que cercou muito a minha vida, sabe. Eu te faço florescer aonde eu te plantar, né, então você é essa terra fértil. E aí começou. E aí, quando ele ministrou isso no meu coração, aí eu: "Gente, que coisa linda". Eu lembro que eu botei lá no grupo, botei foto: "Gente, olha como é que era antes, agora como é que é depois". Botei as fotos das florzinhas e eu regava elas, eu conversava com elas e tudo mais. Isso foi mais ou menos em julho. E no final do ano, né, Deus começou a trabalhar comigo a questão da escrita, né, dos bilhetinhos proféticos, que deu no início também nesse culto. E eu lembro que quando eu comecei a escrever, que hoje eu falo, a escrita ela me cura. A escrita é uma cura pra mim. E quando eu comecei a escrever, eu lembro que nesse culto Deus colocou no meu coração pra eu escrever bilhetes proféticos e colocar nas cadeiras, né, das mulheres que a gente ia sentar ali. E aí, e aí eu orei ao Senhor, eu falei assim: "Senhor, eu quero que isso faça sentido, isso que eu tô escrevendo pra essas mulheres. Eu quero que faça sentido na vida de cada uma delas. E eu quero ouvir testemunhos de que foi bênção na vida delas, de que fez sentido aquilo ali". Se eu parar pra pensar, eu não faço ideia porque eu orei isso. Pra mim, assim, não faz sentido nenhum eu orar por isso. Eram apenas bilhetes, se faz sentido ou não, pra mim, né. Mas eu mal sabia porque ali estava começando um ministério, né. E aí foi quando as meninas chegavam, elas sentavam nas cadeirinhas e tudo mais.
Era um papelzinho branco com um coração vermelho, eu lembro muito. E as meninas sentavam e elas começavam a falar, assim: "Nossa, eu estava falando isso ontem com meu marido. Nossa, eu estava falando isso quase agora, subindo aqui, vindo pra cá. Caramba, isso faz muito sentido pro tempo que eu tô vivendo". E aí aqueles testemunhos foi entrando no meu coração de uma maneira muito diferente. Eu falei: "Ué, Senhor, tá meio foi meio diferente". A gente entende que quando vem do Senhor é algo diferente, né. A gente tem muito isso no nosso coração, é coisa nossa e Deus, nem tem como explicar muito. E aí foi onde começou todo esse mistério também, dos bilhetinhos proféticos e tudo mais. E no final do ano, né, Deus ele me entregou algo pra eu poder fazer como se fosse o meu primeiro produto, né, da terra fértil, que até então eu não sabia que era terra fértil, né, que era só apenas uma papelaria. E aí, conforme eu lancei esse produto, eu falava para as pessoas assim: "Obrigada por semear nessa terra fértil que é o meu ministério". E todas as pessoas que me pagavam, eu falava isso. E foi muito legal que nesse primeiro produto, quando eu comecei a divulgar ele, na hora que eu estava escrevendo o valor e aí ia escrever reais, tinha algo no meu coração que estava falando assim: "Escreve sementes". Aí eu: "Caramba, então tá bom, é 30 sementes". Aí eu não estava conseguindo escrever reais, aí 30 sementes. Aí beleza, custa 30 sementes, ficou nisso, 30 sementes. E aí quando as pessoas falavam isso pra mim, eu respondia: "Obrigada por semear nessa terra fértil que é o meu ministério". E até um belo dia, a Kellen, né, a nossa mentora estava comigo e ela falou assim: "Morgana já tem um nome?" Que até então eu não sabia, gente, eu não tinha ideia que isso se tornaria uma papelaria, não tinha noção de nada. E ela perguntou: "Você já tem um nome?" Eu falei: "Não". Aí ela: "Porque eu acho que você já está falando o nome". Aí eu: Terra Fértil. E aí na hora ali o Espírito Santo colocou no meu coração: "É esse o nome". Aí eu: "Gente, é porque é hoje como eu me vejo, como essa terra fértil". Eu me vejo assim. E é algo muito criativo da parte do Senhor, o Senhor transborda uma criatividade que não é minha. O Senhor faz coisas, assim, que realmente eu vejo como é fértil essa terra, sabe. E até hoje as pessoas me pagam, eu falo: "Obrigada por semear nessa terra fértil, que é cheia de propósito". Aí eu falo muitas coisas assim. E foi daí que surgiu o Terra Fértil, né, essa empresa linda, tão preciosa, tão do céu. Eu tenho muito orgulho e teve um tempo na minha vida que eu pedi muito perdão a Deus, porque acho que talvez por orgulho, né, às vezes até por ego, por status, na verdade, essa é a palavra. Eu não queria aceitar o fato de não ser mais farmacêutica. Até ouvir da Kellen falar assim pra mim: "Morgana, diploma não entra no céu". Aí eu nossa, aí caiu aquela, sabe, virou aquela chave, caiu aquela venda dos meus olhos, eu falei: "Senhor, é isso? Tira esse ego do meu coração, de me sustentar atrás de uma profissão, atrás das minhas, pós-graduação, MBA. Isso realmente não entra no céu. Mas vai entrar no céu as pessoas que eu consigo semear através dos meus produtos, as pessoas que eu consigo atingir através da minha empresa". Porque como farmacêutica, o meu acesso era ali, né, a equipe médica, os enfermeiros, né, no máximo um paciente, que era emergência que eu trabalhava, então, o máximo era ali. Mas é muito lindo, né, a gente ver que o Senhor nos chamando pra fora, né, do tipo assim: "Filha, você vai ser uma terra fértil aqui do lado de fora, então vem pra fora". Então, assim, foi bem difícil essa transição de carreira. E hoje, quando até eu sou convidada para levar uma palestra para empreendedores, eu sempre falo do meu testemunho, né, porque eu sei que encoraja muitas pessoas, porque não é fácil você transicionar de carreira. Fora o financeiro, né, que no início é algo muito difícil para você lidar, né, é algo muito desafiador você contar com aquele salário ali no mês, até às vezes mais, né, porque a gente fazia plantão, fazia extra, né, vinha até mais. E você é só daquilo que você vende. Sendo que você inicia uma empresa, você precisa investir nas coisas, né, você precisa comprar as coisas.
E quando eu falo que Deus, ele escancarou as portas da papelaria pra mim, foi porque ele colocou, pessoas pra me ajudar, pra me dar coisas. Raiz, eu lembro de um dia, gente, foi muito lindo, acho que você não tem nem noção da imensidão, como você me abençoou aquele dia. Eu queria muito um BOPP de caquinhos pra fazer a laminação das minhas capas lá, ainda mais de caderneta de criança, que as mães gostam muito de algo, algo assim, né, mais delicadinho. E do nada a Raíza: "Ah, Morgana, tinha isso aqui lá em casa", da sua laminadora estragou, né, aí Aham. ela me deu os materiais que ela não estava usando. Aí você me deu aquele suporte pra laminar a capa e um BOPP de caquinhos. E aí eu: "Gente, olha só isso, ganhei um BOPP de caquinhos", que é mais caro, né, no mercado, né, tô falando isso porque é algo mais caro, e eu não tinha como comprar. E aí mas eu podia laminar as minhas capas com um BOPP de caquinhos. Então, assim, são nesses detalhes que Deus cuidou. Eu lembro também de uma outra situação, que eu estava pra comprar minha encadernadora, né, que só o preço de uma encadernadora, que é uns 1.200, 1.500 por aí, né, foi o valor que a a filha do meu tio, ela trabalhou há muitos anos com papelaria e ela estava dando praticamente as coisas dela, né. E ela falou: "Ah, vou fechar um valor aqui pra você e nesse valor foi o preço de uma encadernadora que eu paguei praticamente, e tinha a encadernadora, uma laminadora, um desumidificador, tinha vários tamanhos de papel, de cor de elástico, ilhós, tinha tudo. Eu posso falar pra vocês, eu tenho a total convicção que eu comecei na papelaria com a quantidade de materiais que muita gente não consegue começar, mas porque não era de mim, Raíza. É porque o Senhor, ele tinha me prometido essa papelaria. Então ele providenciou tudo. Eu lembro da primeira vez que eu fui lá no Caçula comprar elástico, eu comprei um rosa e um azul, que normalmente era de menino e menina. E quando eu recebi esses materiais, que eu vi, eu falei assim: "Gente, eu não tô acreditando". E eu ganhei esses materiais, né, que foi a minha mãe maravilhosa que semeia muito na minha vida, nesse projeto, que ela acredita muito em mim, como eu sou grata. E quando eu recebi esses materiais, eu vi elástico de tudo quanto é tipo. Eu vi ilhós de tudo quanto é tipo, que eu falei: "Gente, eu vou demorar anos pra comprar isso", porque, na papelaria, não dá pra gente só comprar o material pra fazer um caderno. A gente precisa comprar uma caixa de Wairo, uma caixa de papel ruler, uma caixa de papel. Então, são muitas coisas. Então, pra fazer um caderno inicialmente, sei lá, eu gasto mais de talvez uns mais de R$ 100 pra elaborar um caderno. E é com o tempo, né, vai dando o retorno. Então, pra iniciar é muito desafiador. Então, eu super entendo as papeleiras aí de plantão, porque é muito desafiador, mas o que eu quero dizer com o meu testemunho é que quando o Senhor aponta, ele paga a conta, ele providencia pessoas, ele coloca donos de gráficas pra jogar beach tênis com a gente. Ele coloca amigas que nem na verdade, nem éramos amigas naquela época, né, mas a gente já tinha um carinho muito grande, um carinho do céu mesmo, né, uma pela outra, pra nos abençoar. E era muito engraçado, porque tu lembra disso? Eu falava assim: "Raíza, me passa o valor". Eu Gente, ela não nunca me conseguia passava. cobrar, gente, nunca conseguia cobrar a Morgana. Até hoje a gente é assim, né, amiga? "Amiga, É. faz isso pra mim. Amiga, faz isso pra mim". É bem isso. E eu não entendia, eu falava: "Raíza, me cobra, você tá gastando do seu material", e ela não respondia nada. E foi quando ela falou, deu antes mesmo de entender o que era a sua papelaria, Deus já me mostrava o propósito que era, antes mesmo do Senhor me mostrar. Porque foi bem difícil pra mim, né, entender essa transição de carreira, não foi algo fácil. E aí foi onde hoje eu falo, hoje eu transicionei com sucesso, a farmácia me perdeu. O inferno Perdeu perdeu mais mais um, um. Livre livre está. sou. Exatamente, mas foi o tempo da minha profissão, né, foram
praticamente aí, acho que uns 10 anos, né, de formada, 8 anos de formada, né, exercendo minha profissão E com olha que engraçado, amiga, a gente veio da área da da saúde, as saúde. duas, É. as duas papeleiras com formas diferentes. Sim, Ai, muito lindo. E também a área é da saúde muito não é lindo. fácil, né. Não. Caraca, assim, você falou sobre que você estava muito ali envolvida com médicos, enfermeiros e tudo mais. Eu estava muito de cara com paciente, mas mesmo assim eu ainda não sentia que era aquilo. Eu adorava. Eu sei pegar uma veia como ninguém, tá, modéstia à parte. Eu cuido muito bem das pessoas, porque eu tenho esse meu jeitinho de chegar mais caladinha, mas vou conquistando ali as pessoas aos pouquinhos. Eu sou assim, eu era assim com os pacientes. E assim, Mas mas então não é tinha aquilo, tinha uma sabe? chama dentro de você que falava: "Eu não nasci pra isso. Eu nasci e não nasci". Gente, olha, vou confessar um negócio pra vocês. Antes de eu trabalhar nesse último lugar, eu trabalhava no hospital, em emergência, né? Todos os dias de emergência era peleja. Eu ligava pro meu marido, que na época era meu namorado. Bruno, vem me buscar, por favor, não quero estar aqui. E assim, desligava o telefone ali, enxugava as lágrimas, ia lá, atendia o paciente sorrindo, fazia as coisas sorrindo. O paciente, meu Deus, como você é maravilhosa. Mas ia lá pro banheiro, amor, não aguento mais, me tira daqui. Que é difícil você lidar com o público É, muito e com desafiador. pessoas doentes, então, com Uhum. pessoas doentes, aí tem o acompanhante, É. porque nunca é só aquilo, né? O cenário de quem trabalha na saúde não é fácil. Não, e detalhe, que todas as pessoas que estão no hospital não queria estar ali. Exato. Então, assim, é muito desafiador, né, já trabalhei em emergência também, né, e na época do covid, nossa, Eu acho que o Covid foi o mais foi o mais desafiador foi muito, pra foi todos mas fala nós, aí, sabe. Raiz, agora de você, em relação à sua papelaria, como é que foi, assim, esse início de carreira pra você? Como é que Pra você mim virou essa chave, assim: "Não, agora eu vou ser papeleira"? pra mim foi muito diferente do seu processo, porque como eu estava em casa, eu não sentia tanto, por exemplo, o financeiro, porque eu estava recebendo, eu estava afastada do INSS, eu fazia aquilo por hobby. Engraçado que hoje em dia eu ainda sinto minha papelaria sendo hobby, é muito mais hobby do que, de fato, profissional, sabe. Sim. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo trabalhar com papelaria, fazer aquelas coisas pequenininhas, eu sou louca, apaixonada. E é engraçado que eu vejo umas amigas, às vezes, eu falo: "Ai, vem me ajudar". As meninas ficam assim: Como que você consegue fazer isso? Tem que ter muita paciência". E Tu eu já não me tenho fez paciência. cortar fita banana aqui só pela misericórdia, a fita banana aqui, ó, desse tamanho assim, meu Deus, como é que tu consegue aquilo? Não sei. Eu amo, e eu amo. Aquilo Aham. me é uma terapia pra mim. Então, assim, eu sei que, por exemplo, não é algo que eu vou ficar pra sempre, porque, como eu falei, é muito mais hobby. E eu vejo muito mais como hobby mesmo. Eu faço com muito amor no meu coração, mas eu não consigo cobrar, por exemplo. E não é É, só eu pra sei bem. e não é só pra você, sabe. Eu vejo muita forma de abençoar a vida das pessoas. Antes eu não entendia como abençoar a vida das pessoas, né, porque eu não era de Jesus quando eu Uhum. comecei. Mas hoje eu vejo. E hoje eu fazer uma arte que toca as pessoas, isso tem mexido muito comigo. Eu fico: "Meu Deus, caraca". E eu não quero fazer essa arte cobrando. Porque, por exemplo, pra quem não tá entendendo, eu faço algo hoje em dia eu faço imagens proféticas. E foi muito diferente do que você fazer lembrancinha, Sim. sabe. E aí quando eu fiz as primeiras eu fiquei assim: "Isso aqui é muito louco, isso aqui é da minha cabeça, isso aqui não é do Senhor não, não é possi não pode ser". Mas ao mesmo tempo eu olhava e falava assim: "Não tem essa criatividade toda". E aí quando você vê a reação das pessoas, né, Eu é muito só me toquei diferente. eu só me toquei que era realmente do Senhor quando eu literalmente vi a reação das pessoas. É. E aí eu lembro que eu falei assim: "Gente, depois me manda foto aí pra eu divulgar". Algumas pessoas mandaram, nem todas, e eu falei assim: "Não, eu não vou divulgar, porque eu não quero vender esse produto. Esse produto não é pra venda, esse produto é Uhum. literalmente pra abençoar". Claro que, como eu falei, eu já sou assim, eu já sou uma pessoa mais caridosa nesse sentido: "Ai, não quero cobrar, não sei o quê", eu já sou um pouco assim, mas esse em específico, sabe. Sim. Igual agora a gente teve o Florescer, né, que é o evangelismo. A Fernanda falou assim: "Raíssa, eu não sei nem como é que a Morgana cobrava pra Kellen, vê aí pra mim quanto é que fica, não sei o quê". Eu falei: "Fernanda, não, tá tudo bem", porque não é isso, eu não quero cobrar sobre isso, gente, o que não é meu, eu não vejo como cobrar, é diferente do seu, que era um propósito de trabalho, o meu não, era um propósito de cura, e hoje eu vejo que é um propósito pra abençoar outras vidas. Hoje eu tô mais inclinada pra voltar a ser doula, e é isso, Coisa mais vou voltar a estudar sobre linda. isso e é o que eu
realmente gosto de fazer, porque falar de maternidade, falar de filho, falar de mulher grávida pra mim é o que só de falar eu já me arrepio, Ai, já sabe, quero engravidar logo, meu é Deus. algo que transborda muito o meu coração e é algo que eu me sinto habilitada, sabe. Sim, Me sinto isso é muito habilitada pra lindo. conversar com uma mãe, me sinto habilitada pra conversar com uma grávida, porque, como eu falei, eu sou uma mãe um pouco diferente, né. Enfim, Muito. em muitas camadas. Desculpa aí, gente. Não é que eu sou diferente melhor, não é isso. É que eu sou diferente no sentido de enxergar com outros olhos. Porque a maternidade é algo muito desafiador, Morgana, Eu acho que o teu muito, olhar é de muita leveza, isso é muito. isso que eu vejo muito em você. E é engraçado porque, assim, nossa, você tá, pintando uma maternidade de comercial de margarina. Não é isso, cara, mas eu consigo ver a maternidade com uns olhos que, assim, não tô falando que é fácil, gente, não tô falando que eu não grito, que eu não brigo com meu filho. Claro que eu grito, é claro que eu brigo com meu filho, mas é diferente. É uma maternidade diferente de verdade. "Ah, é porque é seu sonho". Não, não é isso, cara, não é isso, porque eu já passei por outra fase, eu já estive doente, por exemplo, com meu filho. Mas eu consigo enxergar um cuidado, diferenciado. E que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de ensinar. Por exemplo, você já viu, mães que não dão telas para os filhos e mãe que dão telas para os filhos. Você vai ver as mães que dão telas para os filhos querer convencer a mãe que não dá tela para o filho a se converter a dar tela para o filho. Eu, por É. exemplo, não dou tela para o meu filho, mas eu não tô aqui pregando: "Ah, gente, não dá tela para o filho, nã-nã-nã". Eu sei o porquê que eu não dou tela para o meu filho, eu tô convicta disso e tá Uhum. tudo bem também se ele vê, mas eu tô falando do dia a dia, sobre ser mãe de verdade, porque ser mãe não é na frente da Morgana, não é na frente da câmera, não é na frente de ninguém, é É. no dia a dia. Eu sei da educação que eu dou pro meu filho no dia a dia, e é nítido, todo mundo vê, porque meu filho é muito tranquilo, graças a Deus, continue tranquilo. Então é isso, eu acho que ali é um lugar onde eu consigo agregar na vida das pessoas, porque em todas as áreas, você que é minha amiga sabe, em todas as áreas eu ainda fico com o pé atrás. "Ai, não tenho nada pra agregar aqui, gente. Eu vou falar o quê com esse pessoal?". Mas sobre maternidade, não. Eu me sinto habilitada, me sinto eu posso falar sobre isso, sabe? Eu consigo falar Uhum. sobre isso. Se a pessoa vir me perguntar por quê, eu vou saber o porquê de verdade, porque é o que eu vivo. E eu queria muito que todas as mães tivessem essa leveza, porque é difícil, mas é leve. É isso. Se você tiver outra ótica, se você olhar com outros olhos, vai ser tranquilo, cara. É porque você tá focada ali no difícil, na É. dificuldade do dia a dia. Não é fácil, gente, não é fácil. E é engraçado porque eu até falo muito isso pra você. Amiga, eu tenho, sei lá, 6 horas do meu dia pra trabalhar. Tenho 6 horas do meu dia pra conversar. O resto é com o Bernardo. E é assim, eu não abro mão disso. Eu quero estar eu não foi à toa todo o processo que eu passei. Não foi à toa sair da empresa que eu saí, porque é uma empresa multinacional. É. E eu estar aqui hoje falando com muita tranquilidade que eu saí pra isso, pra cuidar do meu filho, eu tô muito de boa com isso. Eu prefiro ficar horas jogando Uno, por exemplo. Sim, gente, meu filho tem 4 anos e ama jogar Uno. Pra você ter noção do nível da criança, de maturidade da criança. É um senhor. Mas assim, é isso, cara. Então é nesse lugar que eu posso falar, sabe. Papelaria eu vou falar? Vou falar, porque eu também gosto muito de fazer, mas não é o Cheia meu das trabalho. técnicas, Não é maravilhosa. sobre o meu trabalho em si, Uhum. entendeu? É isso. Eu trabalho com isso, tá, gente? Que fique claro, eu trabalho com isso, mas não é esse o meu chamado, vamos dizer assim, como é o seu, Sim, entendeu? É sim. Ai, Deus diferente. é muito lindo, eu não aguento com esse Deus. E vamos falar desse maravilhoso Jesus. Me fala aí uma experiência, Raíza, que você teve, assim, que te marcou com o Senhor. Eu tive muitas experiências, né? Como eu falei, desde que eu conheci ele, não tem uma semana que eu não tenho uma experiência, assim, sobrenatural. E eu amo, tá? Continua mandando mais que eu amo. Mas, assim, uma que me marcou demais, além dessa do Bernardo, né, que eu vi o Bernardo chegando na minha vida, eh, uma experiência que me marcou demais foi um dia que eu estava na casa de uma pessoa, dormindo na casa dessa pessoa, e sabe aquele dia que você esquece de orar? Uhum. Não que você esquece de orar durante o dia inteiro, não, falei com Deus durante o dia, mas aquela coisa assim, tipo: "Ai, obrigada pelo dia de hoje". Eu tinha esquecido, eu falei assim: "Eita, o que que tá acontecendo aqui?". Aí eu estava deitada, continuei deitada, eu falei: "Ai, pai, vou falar contigo aqui deitada mesmo". Aí fechei meu olho pra orar, daqui a pouco eu vejo um anjo do Senhor, eu falei: "Não é possível, eu tô maluca mesmo, cara, vou ligar pra minha psiquiatra de novo". E aí era aquela coisa de eu esfregar o olho e falar assim: "Não é possível", porque geralmente eu sou assim, quando eu vejo alguma coisa eu esfrego o olho, eu fico: "Ih, tá aqui na minha vista isso". E aí aquele anjo ali na minha frente, eu falei assim: "Né, o que que eu faço agora?". Aí quando ele fixava o olhar no meu olhar, eu entendia tudo que ele queria que eu falasse, e eu comecei a falar, e aí comecei a orar.
com os olhos dele fixados no meu e o meu fixado nele. Sabe aquela coisa assim? Uhum. Foi assim, foi muito sobrenatural. E eu falava tudo que ele queria que eu falasse, que eu sentia no olhar dele. E daqui a pouco, em determinado momento, eu falei algo que ele me ordenou falar. Eu vejo muitos anjos diferentes. Eu vi um anjo específico grande do Senhor, pra quem alguém vai entender aí. Aqueles anjos que não são humanoides, sabe? Uhum. Foi esse anjo que eu vi. E aí, quando eu comecei a falar sobre uma coisa específica, veio esses anjos humanoides, Uhum. com vestes de armadura, com espadas O e escudo? tipo escudo, Uhum. sendo liberado através desse anjo. Enquanto eu falava, declarava, ele liberou esses anjos para esse lar que eu estava dormindo nesse dia. E foi muito sobrenatural. Eu fiquei sem acreditar. Ainda é um pouco estranho falar sobre isso, Uhum. porque é muito estranho, gente. É mesmo? É muito. Mas o sobrenatural é assim, né? E eu fico assim, Senhor, quem sou eu na fila do pão pra tu fazer isso comigo? Eu aprendi que quem somos nós na fila do pão? Somos os clientes. E aí, se não tem cliente, não tem padaria. Cara, é isso. Ah, entende? E assim, tinha acontecido algo sobrenatural pra mal dias antes nessa casa. E aí eu compartilhei com algumas pessoas. Falei, gente, aconteceu isso, isso, isso e isso. E aí depois teve isso. Aí eu não tinha me ligado. Aí uma pessoa em específico falou assim: Raiza, você lembra que você passou dias antes? Falei, lembro. Era isso. Você precisava ver pra poder receber. Pra poder ter essa autoridade de falar o que você precisava falar aí. E é isso, acho que essa foi, assim, com o Senhor, a experiência mais sobrenatural que eu tive, sabe. A mais inacreditável. Uhum. Porque você falar, às vezes, você pode não acreditar, só vendo mesmo. Até eu falando, eu fico: "Não é possível, cara, isso é muito doido". Mas, assim, a gente vê, então a gente faz e é isso. E muita das coisas eu falo: "Eu não sou habilitada pra isso", aí o Senhor vai lá e me dá capacidade, me habilita pra aquilo. E é isso, tem sido assim, inclusive, a minha vida. Muito Tudo que eu acho que eu lindo. não sou habilitada, o Senhor vem com uma unção diferente. Eu falo: "Hã, que É é porque não é isso, sobre nós, Senhor?". né? A gente tem uma visão muito deturpada da gente. E de Nossa. Deus, né. A gente acha É, a a gente quer gente colocar ele coloca numa ele numa caixinha. caixa e acha que ele vai colocar a gente nessa caixinha É. também. E você, amiga, conta mais sobrenatural que você teve. Uma experiência que me marcou muito, foi até recente, de um dia, foi na semana da imersão, que foi uma semana bem desafiadora. Toda semana que antecede o projeto é muito desafiador. E eu estava muito cansada. Eu estava com muito medo de, no dia, não acordar pra imersão, né, que a gente ia acordar cedo e tudo mais, né, que era em Rio das Ostras. E eu fui, botei meu relógio para despertar, e quando eu estava dormindo, eu via, mas era no sonho, né, um homem muito alto, assim, com uma tipo calça branca, sabe, mas ele era muito alto, na verdade eu só via as pernas, né, e ao mesmo tempo uma mão me tocando, eu estava com o meu braço assim, né, estava dormindo, me tocando, assim, numa leveza, uma paz. E aí quando ele toca na minha mão, foi onde meu despertador tocou. E aí foi algo muito, assim, muito quase que palpável, sabe. Foi, assim, de experiência de ver mesmo, de sentir também, que eu consegui sentir o toque dele na minha mão. Nossa, foi essa experiência, assim, que mais me marcou, sabe. Foi algo que é uma sensação muito, muito gostosa, né, de sentir, de tipo assim: "Ai, Senhor, deixa eu ficar aqui nesse pra Quero sempre mais, aqui". quero mais. A sensação que dá é Deixa essa, eu né. ficar para sempre, é muito muito maravilhoso. E essa imersão foi sobrenatural, né, nossa. Foi, foi. Foi onde o Senhor, ele nos chamou para resgatar a nossa identidade, né, e a gente tá falando aqui a todo instante de identidade, de aceitarmos, como filha, né. Eu nem gosto muito daquela expressão que fala: "Ah, você aceitou Jesus", né, porque na verdade, assim, é um privilégio. Né, assim, não é a gente aceitar, né, a gente precisa aceitar que a gente é filha. Entende isso? Uhum. Assim, não é a gente aceitar o Senhor, não é como se o Senhor estivesse, assim, mendigando, né, a gente, Muito não pelo contrário, né, ele tá sempre de braços abertos, ele só esperando você exatamente, despertar, a gente despertar. exatamente. A gente se colocar como filha.
né, como uma filha amada que entende sua paternidade. E você estava falando questão da paternidade, né, é bem isso, porque quando a gente, passa por algum trauma, né, que até foi o meu caso, né, de perder meu pai muito cedo, quando a gente passa por esses traumas, quando a gente não tem uma figura paterna muito presente, ou então que nos marcou de alguma forma negativa, a gente tem essa dificuldade de olhar pra Deus dessa forma, né. Então, é muito disso, é primeiro a gente tratar a nossa paternidade. E nesse processo, quando Deus me chamou pra, tirou do meu trabalho, né, foi onde ali Deus começou a trabalhar a minha paternidade. Eu fui entendendo quem era Deus, que eu precisava me colocar nesse papel de filha, né, porque a impressão que eu tinha, porque o meu pai ele faleceu com 3 anos de idade, a Morgana menina, criança, tinha na minha mente de que o meu pai tinha me abandonado. Então eu cresci, ao longo aí de 30 anos, eu cresci achando que meu pai me abandonou. Então, teoricamente, Deus me abandonou, né. Então, trabalhar isso, esse trabalhar de Deus realmente é todos os dias. Então todos os dias a gente, estar disponível para o Senhor tratar uma área em específico da nossa vida. E a gente vê que tem muita coisa pra tratar, né. Nossa, muito. Até isso sobre paternidade, a gente acha que é muito bem resolvido. Eu não sei como era pra você, mas pra mim eu sempre achei: "Ah, gente, tá tudo bem, meu pai só mora em outro lugar, tem outra família e tá tudo bem". Na verdade não, né, porque Não, isso, eh, correlaciona com o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso pai de verdade. sim. É muito louco isso. E a gente precisa dar nomes, né, às coisas, a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar, né. E quando a gente só simplesmente foge de uma situação, né, que no teu caso, assim, tá tudo bem, tá lá e tá tudo bem, não vou mexer, tá tudo bem. Mas assim, você não encarar aquilo ali traz uma consequência muito grande pra nossa vida, e era isso que Deus estava me mostrando, que eu precisava encarar isso. Eu precisava elaborar de uma certa forma o luto do meu pai, que eu não tinha elaborado. Você falou que a escrita, te cura muito, né, onde você gosta de estar, você ama escrever. E você tem algo pra contar pra gente? Só porque ela sabe que eu tenho. Gente, de fato, a escrita, ela, ela cura, ela traz pra gente uma percepção de quem muitas das vezes a gente é, mas a gente não consegue. Eu não sei te explicar, assim, tudo aquilo que Deus trata em mim quando eu escrevo, né. E recentemente o Senhor me convidou a escrever um livro lindo. Provavelmente, daqui mês que vem, né, já vou ter ele em mãos, vou trazer aqui pra vocês verem. Jamais imaginaria, o Senhor me convidar, fazer esse convite tão ousado, eu achei ousado em Deus. Achei bem ousado, mas o nosso Deus ele é assim. Ele ele chama ali o improvável, chama aquele, né, que assim, só tá disponível. Era só isso que eu estava, amiga. Eu só estava disponível para o Senhor. Eu só estava disponível para aquilo que ele tem pra fazer na minha vida, então se ele quer um livro, a gente faz um livro. Se ele quer um projeto de mesa, a gente vai fazer um projeto de mesa. Se ele quer uma papelaria, a gente vai fazer uma papelaria, né, porque eu tô aqui mesmo pra servir o Senhor, né, pra viver, não só servi-lo, porque na verdade ele nos chama pra um relacionamento, né. Então, é com muita alegria mesmo que posso botar lá, né, não que isso me enche os meus olhos, né, ter lá um título lá de escritora, mas até isso é algo que Deus ele já falou muito no meu coração, né, porque quando o Senhor nos habilita pra algo, a gente tá falando todo o tempo sobre isso, né, quando ele nos habilita, muitas vezes a gente quer nos desabilitar. Então se ele vê lá no futuro que eu sou uma escritora, caramba, amei. E por que que eu tô falando assim: "Não, não, eu só escrevi um livrinho", não, tá, sabe. Então assim, e eu já ouvi pessoas que escreveram já um livro e falam que quando nasce o livro, nasce, né, que é como se fosse um filho ali, né. É como algo muito precioso. E aí eu tô até me lembrando aqui, quando eu escrevi um artigo na área da farmácia, e eu lembro o quanto que eu fiquei feliz
quando foi publicado aquele artigo, né, numa revista de criminalística e tal, gente, aí eu levei esse trabalho lá pra acho que foi pra Rio das Ostras na época, pra poder apresentar num congresso de criminalística. Então, assim, foi muito sobrenatural. E aí eu fico pensando assim: "Poxa, a gente vibra com essas coisas que são naturais, né, e por que não a gente vai vibrar, né? Ah, porque é um livro e vou ficar aqui toda encostada, né? Não, não é sobre isso. A gente precisa vibrar também com as coisas do Senhor, porque é o Senhor que tá fazendo, é o Senhor que tá vendo. É o Senhor que vê o quanto que a gente pode ser grande nele, né? Não é sobre quem a Morgana pode ser. Porque se fosse eu, Morgana, quem eu queria ser, eu ia ser uma pesquisadora da Fiocruz. Fiocruz me perdeu. Mas eu seria essa, né? Mas a gente precisa abraçar, vestir a camisa mesmo daquilo que a gente é, né, daquilo que o Senhor nos chama pra ser. Eu acho lindo quando você fala, né, que o que mais você sabe fazer é ser mãe, porque tu tem noção do quanto que você, sendo uma mãe diferente, uma mãe fora da caixinha mesmo, que eu posso falar que você é essa mãe fora da caixinha, né, que eu te admiro muito, não é à toa que eu já contratei ela como doula, e já tá super contratada. Eh Quando o Senhor, ele nos chama pra fazer algo, e a gente faz aquilo ali com tanto amor, é isso. É você poder ter autoridade pra falar, porque outras pessoas que vão estar aqui vai estar te ouvindo, e às vezes eu falo isso, Raíza, porque eu era um tipo de pessoa que eu falava assim: "Jamais eu vou deixar de trabalhar pra cuidar de filho". Eu falava isso. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa completamente transformada. Hoje eu sou muito grata por ter um trabalho que é hoje da minha casa, que eu faço da minha casa. Quando eu tiver filho, não sei como vai ser essa questão, né, que isso aí Deus, né, enfim. Mas hoje eu já super me vejo. E mesmo se eu trabalhasse fora, eu já me via super, né, saindo do meu trabalho pra cuidar do meu filho. Porque o Senhor, ele começou a trabalhar isso no meu coração, porque vale muito mais, a gente poder semear numa vida que é a da próxima geração, que é o caso, né, do seu filho. Que é literalmente nossa responsabilidade. Exatamente! O Senhor te chamou pra isso, o Senhor te deu um filho, assim como o Senhor tem me entregado projetos, um projeto de mesa lindo, uma papelaria linda, sabe. Esse agora, escrever, que eu jamais imaginaria. Jesus, que loucura é essa? Sabe? Então, assim, é pra gente fazer com amor mesmo, não é pra gente se gabar. Eu não tô aqui me gabando, pelo amor de Deus. Não estou me gabando. Não é sobre isso. Não é muito além disso. É entender que eu faço sim as coisas com zelo, que é para o Senhor. É isso. Eu acho que, na verdade, quando todo o meu processo começou, da minha depressão e tudo mais, foi quando eu percebi que eu não iria cumprir aquilo que o Senhor estava me chamando, sabe? Mesmo sem conhecer o Senhor ainda. Porque quando o Bernardo veio na minha mão, todo milagre que aconteceu, o meu filho ainda operou com 2 meses de idade. 2 meses de idade eu tive que colocar ele numa sala de cirurgia. E aí, quando eu percebi que ele ia ser criado por outras pessoas, ou por uma creche que seja, e assim, eu não tô julgando quem é esse tipo de mãe, porque eu sei que tem mãe que precisa disso, E é a sabe? realidade de cada um também. A gente Sim, não é pode muito, são comparar. realidades completamente É. diferentes, mas quando veio ao meu coração de que eu não estava sendo essa mãe diferente que eu queria ser, aquilo me doeu de uma forma que você não tem noção. E assim, meu filho mesmo, ele foi durante muito tempo de creche, criança de creche, mas assim, ele foi num período menor e tudo mais, enfim. Mas assim, é porque eu literalmente entendi e aceitei isso pra mim. Porque eu Uhum. acho que quando começa essa briga de você querer ser e você não conseguir ser, e você não aceitar ser o que o Senhor tá chamando, eu acho que aí é que entra todo o problema. Por exemplo, toda a depressão, toda a doença, toda a depressão Sim. de espírito, sei lá se existe isso, mas Uhum. tipo isso, entendeu? Aham. Porque você tá ali o tempo todo brigando. Não, a gente só vamos fazer o que o Senhor chamou a gente pra É fazer? isso, É é. muito mais É o fácil. famoso aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E, gente, dói menos mesmo. Dói Dói menos, se menos torna mesmo. mais leve. E como eu falei, eu não sou uma mãe perfeita, eu tô longe de ser. Eu tô aprendendo. O Bernardo é meu primeiro filho, então eu tô aprendendo a ser mãe, assim como ele chegou na minha vida e precisa aprender muitas coisas. Então, assim, eu entendi tudo que eu preciso fazer com ele, de diferente. Não é à toa, por exemplo, que hoje o Senhor me convidou a ir pra uma outra cidade, pra mim exercer minha função de mãe, literalmente. Porque aqui eu estava escondida atrás da minha mãe. É muito fácil você chegar com teu filho na casa da tua mãe, né? Nossa, é Uhum. muito fácil, gente, é muito bom. Que aí você vira filha.
Sim. Quando você tá na casa da sua mãe, você vira filha, você não tá ali exercendo, cumprindo seu papel de mãe. Eu, por exemplo, quando eu chego na casa da minha mãe, eu deito no sofá e fico aqui no celular. E minha mãe é até engraçado, que minha mãe fica: "Ih, tua mãe não veio não, hein, Bernardo? Tua mãe ficou lá em Volta Redonda". Mas porque é meio que um momento de descanso pra mim também, sabe. E é isso, gente, tá tudo bem, você vai ser mãe, você vai ser filha, você vai ser um monte de coisa. Você, toda mulher ela é meio assim, né, ela é meio polvo, tem várias coisas, várias funções, e é isso, eu me sinto um pouco assim hoje. E era engraçado porque antes eu não me sentia, eu só tinha uma coisa pra fazer, que era o trabalho, por exemplo. Então eu era maravilhosa no trabalho. Eu estava ali, precisava de mim pra ficar um pouco mais, eu ficava, precisava de mim pra fazer extra, eu fazia. E agora como mãe, como é que você faz pra você ser uma excelente mãe, uma excelente empregada? Então isso ali foi um conflito muito grande pra mim. Mas hoje eu só aceito, é o que eu tô falando, só aceita, só vai, que flui. Quando é coisa de Deus, assim, só flui, né. É. Flui de uma maneira muito leve, né. É muito leve, é muito bom você ser crente. Sim, verdade. Esses dias, nossa, gente, é muito bom. Esses dias eu estava subindo na serra, peguei um engarrafamento de 8 horas. Eu Uhum. falei assim: "Caraca, e agora com o Bernardo?". E agora? Sorte que eu já tinha levado janta pra ele dentro do carro, pude dar janta pra ele no carro, pra ele foi ótimo, porque pra ele foi tipo um piquenique, foi algo diferente. E aí a gente tem 2 extremos, tem eu, que sou muito: "Ah, vamos cantar, vamos sei lá o quê, vamos orar", e tem meu marido que é um pouco menos, que ele se deixa bater ali com a situação, sabe. Aí eu comecei a cantar. Aí falei pra ele: "Olha, você tem 2 opções, hein", falei para o meu marido: "Você tem 2 opções, ou você vai cantar junto comigo, ou você vai ficar estressado comigo cantando, porque eu não vou parar". Aí ele olhou pra mim, ele: "Nossa, você tá muito vestidinho", que é o termo que a gente usa para as Aham. irmãs do coque. Aham. Isso, cara, porque é muito bom ser crente, gente. A gente olha com outra visão pra tudo, para o seu filho, pra um engarrafamento, e é isso. Pra um problema, né. Pra um problema. Eu até falando nisso, né, já caminhando para o final, eh, esses dias eu estava me sentindo muito uma fraqueza mesmo, sabe, no corpo, assim, muito fraca, né. E aí eu estava bem abatida, eu estava muito mal. E aí eu falei com uma amiga, ela falou assim: "Nossa, Morgana, você é a bênção da minha vida, que não sei o quê". Eu falei assim: "Não, hoje eu tô muito fraca, deixa eu curtir aqui a minha fraqueza". Tipo assim, eu estava até sem forças pra receber aquele elogio dela, né. E aí eu falei assim: "Não, eu não quero saber que eu sou bênção hoje, eu não quero, não queria isso". E aí eu fui e comentei com ela que eu estava me sentindo muito fraca e tudo mais. E aí ela me lembrou daquela passagem, né, que o apóstolo Paulo ele fala, que quando somos fracos é aí que somos fortes, que é quando o poder do Senhor se aperfeiçoa, né, na nossa fraqueza. E aí foi muito interessante que ela falou assim pra mim: "Você não está fraca, você está plena do poder de Deus", que é isso que a palavra diz. E aí quando a gente tem essa percepção de pensar assim: "Senhor, olha só como é que é muito da nossa mentalidade, em nome de Jesus", sabe, a nossa mentalidade precisa ser diferenciada, sabe, precisa mudar todos os dias, né, por isso que a palavra de Deus diz também que a gente precisa passar por essa renovação de mente, né. E aí ela falou aquilo pra mim, eu falei: "Caramba, é verdade". E eu comecei a declarar isso sobre a minha vida, eu falei: "Eu estou plena do poder de Deus", sem dizer que eu tô fraca. Eu estou plena do poder de Deus, porque é aquilo que a palavra de Deus estava dizendo que diz sobre mim. E olha como é que é perfeito o que Deus diz sobre nós. Mas olha quantas coisas que nós nos rotulamos, né. Quanta coisa que a gente fala que, assim: "Ah, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo", mas o que que a Bíblia diz que você é? É isso que você tem que acreditar, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, é essa renovação de mente que a gente precisa ter todos os dias, né, não acostumar com os padrões do mundo, porque os padrões do céu são elevadíssimos. E quando a gente fala que: "Ah, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa empresária", não há nada de errado nisso. Mas os haters vão falar: "Ai, que não sei o que, não sei o que lá", eu não tenho tempo pra isso. Literalmente, gente, Então eu só tenho assim 4 horas, tá? 4 Eu horas, só dou a tempo agenda pra tá fechada. e essas 4 horas a gente já tá preenchendo. Aí é cansativo, porque não é sobre isso, é sobre a gente entender que é além, né, essa firmeza de que a gente em Deus, a gente é tudo aquilo que Deus diz que nós somos.
Amiga, falando em passagem bíblica, qual que é a sua favorita? Olha, a Bíblia toda, assim, né, é lindo, mas algo que eu me sinto muito amada, que é João 15:16, que fala, né, "Não fui eu que escolhi, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vocês", e tudo mais. Né, e essa passagem pra mim mostra o amor de Deus. Sempre quando eu vejo, assim, quando às vezes eu tô carente, assim, do amor de Deus, tipo: "Ai, Senhor, faz alguma surpresa pra mim", aí o Senhor sempre faz ressaltar esse versículo pra mim, sabe, que ali eu me sinto muito amada. E aí eu falo isso direto pra Deus, eu falei assim: "Senhor, beleza, eu vou encarar um podcast, encarar as câmeras aqui, todos os desafios. Mas a palavra diz que não fui eu que te escolhi, foi você que me escolheu. Então o Senhor vai me capacitar. Então a capacidade vai vir do Senhor, então me fortalece aí, que foi o Senhor que me escolheu. E um louvor, amiga, o que você mais gosta no momento? Ai, tem um louvor que eu amo que, de um tempo pra cá, tem mexido muito comigo, que fala: "A ele que me enxergou, a ele que me resgatou toda a honra e toda a glória", porque tudo que eu tô passando é pra glorificar o nome do Senhor. A gente precisa ressignificar, né, as nossas feridas, as nossas marcas. Esses dias eu estava ouvindo o seguinte, o que que você quer fazer com as suas dores? Você quer fazer um ministério para curar vidas? Ou você quer fazer um altar para você idolatrar a sua dor? Eu quero fazer das minhas dores um ministério. Seja em qualquer coisa, seja na minha demissão, que foi algo muito triste pra mim, mas que hoje eu consegui ressignificar, seja, em todas as etapas da minha vida, eu aprendi e eu entendi que eu quero fazer como um ministério, pra poder levar cura, levar vida. E me fala de você, qual o seu versículo favorito, a sua música favorita? Ai, o meu versículo favorito é João 3:30. É preciso que você diminua para que ele cresça. E e não é no sentido, tipo, de ego, também, né, mas é no sentido de tudo. No medo, é preciso que o meu medo diminua para que ele cresça. Na minha dor, é preciso que a minha dor diminua para que ele cresça, em relação a tudo. Até você falando sobre o que você viu, por esses dias, da dor o ministério, eu fiz uma imagem profética sobre isso, né, das suas feridas mais profundas é onde ele vai florescer, né. E é sobre isso. Agora, música é muito difícil, porque eu amo música. Eu amo e eu faço meu filho se viciar em todas as músicas que eu tô viciada no momento, Só pra ter companhia, né, cantar só pra junto. ter companhia de gritar junto. Mas, assim, uma que virou o nome da música até é Minha Oração, e essa música tem virado a minha oração, que é Minha Oração da Gabi Sampaio. É linda essa música, gente, muito fofa. Ela é uma melodia tão gostosinha, porque quando você vê, assim, Minha Oração, tu pensa que é uma música mais calminha e tal, mas não, é uma música meio agitada e é linda, é linda. Enfim, é essa, mas, assim, tem muitas. Indesculpável, Sublime, enfim, muitas. E a gente canta todas quando a gente tá lá no culto, né. Eu amo, eu amo. Eu amo que a minha igreja é muito do louvor, é muito animado o louvor lá, às vezes no culto de domingo, 8 horas da manhã, o pessoal tá pulando e cantando, eu falo: "É, aqui que é minha igreja mesmo". Minha cara. Bom, a gente tá chegando no final. Ah! Mas esse podcast, a intenção era essa, pra vocês conhecerem um pouquinho da gente, conhecerem a nossa essência, né, porque, tudo que nós somos aqui nessa mesa, é tudo que o Senhor tem feito lá no chão do nosso quarto, né, lá no nosso íntimo, né. E até um motivo desse podcast é porque o Senhor, eu senti, né, no meu coração, dores, né, que adorarão o espírito e em verdade, né. E eu entendo que é pra um tempo como esse, pra gente encorajar mulheres como eu, como a Raíza, né, que estão aí do outro lado da telinha e que às vezes precisa só de uma palavra de encorajamento. Precisa às vezes só de um incentivo. Às vezes precisa só de falar: "Olha, eu entendo a sua dor, porque eu também passei por isso", né. Então o intuito desse podcast é te mostrar que existem pessoas aqui desse lado, do outro lado do mundo, né, do outro lado da sua casa, de que passam as mesmas coisas que você, que entende que é vida na vida, né, que é isso mesmo.
E estamos aqui com as nossas diferenças, né, mas com algo em comum, que é a nossa paixão por Cristo, né. E o intuito do nosso podcast é esse, é você sentir o amor do Senhor. Não você olhar pra mim e você ver a Morgana, não você olhar pra Raíza e ver a Raíza, mas você olhar para as nossas vidas e ver Jesus. Porque eu acho que nada mais, assim, iria me deixar realizada no mundo, essas pessoas vissem Jesus através da minha vida. Esse é o meu estilo de vida. Esse é o meu objetivo, né, ver que as pessoas olham pra mim e eu vejo Jesus em você, né. Que isso é algo diário, né, algo que a gente diariamente tá ali, nos moldando, e é possível, né, uma das coisas que eu falo, que eu tenho aprendido a amar com o amor de Jesus, mas isso aí é um tema para um outro podcast, para um outro testemunho, né, que é bem desafiador você amar com o amor de Jesus, né, mas é possível, né, é possível você amar aqueles que às vezes ninguém ama, que a gente deixa de fora, né, que a gente exclui, enfim. Então, no nosso podcast, essa é a essência. É na simplicidade aqui, né, a gente começou meio nervosa, né, é sobre isso, não é sobre performance, porque o Senhor não tá interessado em performance. A gente nem tá talvez no nosso melhor dia, essa menina chorando a beça ontem, né, com essa cara Tô com a cara inchada. inchada ainda. Então Mas não viver com Jesus é isso, tá, gente? É chorar também. É permitir que ele cure suas raízes. é isso, não é sobre performance, eu não tô aqui pra performar e eu tenho certeza que a Raíza também não tá. Porque se fosse por causa disso, a gente nem abriria um podcast, né. É em obediência, estamos aqui em obediência ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai te tocar de alguma forma, né. Deixa as suas considerações finais, Raíza, pra gente finalizar nesse programa. Sim, é isso. Eu acho que, assim, pra você que tá passando por algo parecido com o que a gente passou, é acreditar. Acredita que o Senhor realiza sonhos. E quando ele estiver realizando seus sonhos, você vê um cenário totalmente desfavorável do que você imaginou, acredita que ele faz milagres também. Não só realiza sonhos, ele faz milagres. Ele realizou meu sonho, ele fez um milagre, e hoje meu milagre tá aí, com 4 anos, lindo, feliz, saltitante, fala pra caramba. E é isso, permitir que ele cure suas raízes, permita, gente, conheça ele verdadeiramente, intimamente, chama ele para o secreto e, assim, veja o extraordinário acontecer. No ordinário do dia a dia, a gente que é mãe, a gente que é empresária, que tá o tempo todo com algo pra fazer, a gente que tá sempre atarefada, a gente encontra um momento pra intimidade com ele. Que seja tomando banho, que seja lavando uma louça, que seja no carro, que seja em qualquer lugar, mas encontre um tempo, porque ele tem grandes coisas pra fazer na nossa vida, né. E é lindo demais a gente se permitir passar esse tempo com ele. E chegando ao fim, mais um podcast. Ah. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui pela gente, mas vocês viram que não é só por causa da gente, né. Jesus está aqui conosco o tempo todo, ele é nosso convidado de honra em todos os episódios. Então se prepara pra encontrar com ele aqui nos nossos episódios também, tá bom? Sim. Se você puder, compartilha, curte e deixa o seu comentário aí pra gente, pra nos encorajar, tá bom? Um beijo. Beijo, tchau. Né, espera aí. Na De que o Senhor ele, sabe, ele que Como eu estava maluca. Sei lá, vai tomar banho, sabe. Vai tomar banho. Foi muito bom. Encontrei ele no banho. Agora vai ser mega difícil, cara.